O Senhor nos traz avante a sua santa palavra, no livro de Eclesiastes. Glória, no capítulo 7. Glória, Eclesiastes no capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos, na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém, a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Só estes versos. Amém. Glória a Jesus. Deus deu a Salomão uma grande sabedoria, e esta riqueza que Deus deu àquele servo de Deus permanece atual, valendo ainda de grande consolação, de grande ensino e grande benefício para os dias atuais. As coisas de Deus não envelhecem, elas são permanentes. A Irmandade sabe que Salomão foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, que naquela oportunidade era uma grande nação, um grande exército, dominava muitas províncias. E quando a escolha de Deus caiu sobre Salomão, que era novo de idade, muito moço, ele se apavorou, se preocupou, porque governar um grande povo, não tendo tanta experiência, menos embora tivesse a escolha de Deus, mas ele não tinha experiência. Então ele se humilhou diante de Deus, clamou ao Senhor, e na humildade do seu coração, o Senhor deu autorização para ele, liberdade para ele pedir o que quisesse para governar aquela grande nação. E ele não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não o pediu poder, mas ele se humilhou e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. E Deus se agradou daquele pedido, irmãos, de um jovenzinho, diante de um grande desafio de governar uma grande nação. E o Senhor concedeu a Salomão uma grande sabedoria, conhecida de todos nós, que Deus fez no seu reinado, menos como Deus o abençoou, a luz de Deus sobre a sua cabeça, que ficou escrito, é de benefício até os dias de hoje. A fama era tão grande que vinham pessoas, reis, autoridades de todas as nações, viajavam até onde estava Salomão, para contemplar a luz e a sabedoria de Deus que estava no seu reinado. Quando aquela rainha veio visitar Salomão, vindo lá de Sabá, ela disse: Me falaram da tua grandeza, da tua sabedoria, mas estou aqui contemplando com os meus olhos, e o que me falaram não é nem metade do que eu estou vendo. Bendito seja o teu Deus, e benditos sejam aqueles que estão em volta de ti, desfrutando da sabedoria que Deus colocou sobre a tua cabeça. E é assim que Deus faz, irmãos, quando Ele encontra humildade no nosso coração, diante da responsabilidade que está diante de nós, dos desafios que estão diante da nossa frente, e que nós sozinhos não conseguimos resolver, administrar, cuidar de tantas diversidades, de uma multiplicidade de situações, de sentimentos e até de espíritos que querem combater contra a nossa trajetória. Então o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? É nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, e agora? Senhor, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E aquele que se humilha diante de Deus, querendo acertar, querendo ver o bem da obra de Deus, o Senhor ilumina as nossas decisões. Então nesta manhã, Deus manda esta palavra. Quantos desafios tem diante de nós? Quantas situações delicadas? Por mais experiência que tenhamos, por mais anos que estamos servindo a Deus, sempre aparecem situações novas. E nós, na nossa fragilidade humana, clamamos: Senhor, e agora, como eu faço? Como eu resolvo? E imediatamente, o Senhor, vendo a nossa humilhação, nos orienta, nos guia, a situação é resolvida. O Senhor põe as coisas no lugar, e nós não nos vangloriamos, porque acertamos, porque fizemos bem, porque administramos com sabedoria. Não, eu não conseguia, eu clamei, eu pedi, o Senhor que fez, foi o Senhor que apareceu. Foi Ele que esclareceu, foi Ele que trabalhou, e agora estamos glorificando o nome do Senhor. Deus é a nossa fama, no meio da nossa família, a nossa fama no meio da Irmandade, no nosso convívio de trabalho, na nossa vizinhança, menos todos que nos contemplam fazem de nós um juízo, e quando falam da nossa pessoa, do nosso nome, vem alguns adjetivos, aquele irmão, logo vem as qualidades, a boa fama, nossa, que coisa linda aquele irmão, e vem as qualidades, aquele meu parente. Aquele meu pai, meu avô, meu vizinho, esse senhor que trabalha na nossa empresa. Esse comerciante, este empresário, este
funcionário, enfim, qualquer classe social menos nós somos cercados de alguma fama, ou boa, ou má, ou carregamos uma fama boa, ou carregamos uma má fama. De onde vem a nossa fama? Das nossas atitudes, do nosso comportamento, do como convivemos, de como servimos a Deus, de como agimos no meio da sociedade, da família. Temos colado ao nosso nome a nossa fama. E essa é a preocupação de Deus aqui nesta manhã, querendo que a nossa fama seja aprovada na presença de Deus. Se nós falarmos dos antigos, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, daqueles que deixaram o nome para o nosso exemplo, nós também fazemos automaticamente uma avaliação da fama. Falamos aqui de Salomão, e imediatamente já falamos. A fama de Salomão era a sabedoria. Se lembrarmos de Jó, vamos falar da paciência, da fidelidade, da obediência. Não é assim? Se falarmos de José, vamos lembrar da fama de um homem que sabia governar, o dom de governar. Se falarmos de Davi, guerreiro, rei, que com toda a sua grandeza era humilde e colocava sempre Deus na sua frente. Por mais que Deus o engrandecesse, ele continuava dependente, humilde e dependendo de Deus. Se falarmos de Sansão, vamos lembrar da força física menos que Deus o tomava poderosamente para defender os filhos de Israel. E assim vai, irmãos. São famas boas, mas também há famas ruins, não é? Se falarmos o nome de Dalila, que traiu Sansão, todos vamos lembrar da fama de uma mulher que se vendeu, que traiu, que foi falsa. Se falarmos de Judas, no tempo de Jesus, qual? E a fama do Judas, um homem que viu milagres, que esteve do lado do Senhor Jesus, e que vendeu um homem santo, por algumas moedas de prata. Que fama ruim que ficou. Então é assim que o Senhor requer de cada um de nós aqui nesta manhã. E o Senhor pergunta para todos nós, menos a começar de mim, de todos nós: como está a tua fama? As pessoas que convivem contigo, o que falam de ti, o que pensam ao teu respeito? Qual é a tua fama dentro de casa? Começa primeiramente entre marido e mulher. Às vezes da porta para fora é uma coisa, mas da porta para dentro é outra. Qual é a tua fama como esposa, como marido, ainda na família, como pai, como mãe? O que falam os teus filhos? O que pensam os teus netos a teu respeito? O que os vizinhos falam dos barulhos que saem da tua casa? É louvor, é hino, é glorificação a Deus? É um casal saindo de madrugada para ir congregar? Ou é algum grito, algum palavrão? Qual é a tua fama na sociedade, no teu trabalho? Os que convivem contigo numa empresa, os que compram, que vendem, que esperam receber, que esperam pagar, no teu ambiente de trabalho, na convivência com pessoas, homens com mulheres, mulheres com homens, com jovens, com mocinhas. Glória ao Senhor. Qual é a tua postura? Qual é a tua fama, glória? Ei Deus, por onde você passa, qual é a tua fama? Não fala na palavra de Deus que quando Jó passava pela rua, os velhos tiravam o chapéu, os mancebos se afastavam, colocando a mão na boca, porque ali estava passando um homem que tinha uma boa fama? Passamos o que falam de nós na igreja, no meio da irmandade, como músico, como organista, como irmã, irmão, que ajuda nas portas, ministério da palavra, da piedade, administração, na nossa atuação, no talento que o Senhor nos confiou. Qual é a nossa fama? Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E se o Senhor revelou esta palavra, é porque Ele quer melhorar a nossa fama. Se ela está boa, vai ficar melhor. Então, e se não está muito boa, ainda dá tempo de melhorar, irmãos. É simples esta palavra. O objetivo é esse, irmãos. O Senhor quer melhorar a fama de cada um de nós. E Deus muda a fama. Os irmãos sabem que Deus muda a fama. Pedro era um homem rude, de pouca cultura, um pouco áspero, podemos até dizer, com uma palavra um pouco forte. Até um pouco estúpido, né? Mailbert, qualquer coisa, já respondia, já falava. Foram prender o Senhor Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Precisou o Senhor pegar o pedaço da orelha do soldado que caiu no chão, trazer o soldado aqui, volta aqui. Colou a orelha do soldado, ficou perfeita como antes, e virou para Pedro. Guarda a tua espada, Pedro. Pedro disse: eu nunca te negarei, Senhor. Pode vir o que vier, pode vir esses homens contra ti, eu nunca te negarei. Jesus respondeu: Pedro, não fala assim. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Na hora que prenderam o Senhor, aqueles soldados romanos naquele movimento, aqueles cavalos pela cidade, aquela grande quantidade de soldados, aquele pavor, levando o Senhor preso. E você? Você também estava com ele? Eu? Não, você andava com ele. Não, eu não andava com ele. Nem sei quem é, mas nós vimos você com ele. Não? Aí, o galo cantou. Pedro ficou triste. Voltou a pescar. Largou a missão dele. Tudo que ele aprendeu
com o Senhor Jesus durante todo aquele tempo, ia ser desperdiçado. Voltou a pescar. Já estava lá, no meio do mar. E o Senhor Jesus, quando ressuscitou, apareceu às mulheres aqui e ali, e foi lá no mar buscar Pedro. Pedro se assustou de ver o Senhor vindo ao seu encontro por cima das águas. A Irmandade conhece. Até que chegou até na praia. Pedro, completamente envergonhado, lembrou do galo cantando. Lembrou do momento em que ele negou o Senhor. Porque quando a gente erra, a nossa consciência não esquece. Pedro, tem pão. Aí ó, tá assado, tá quentinho. Tem um peixinho aí? Tá quentinho, preparadinho pra você, pra mim, Senhor? Come, Pedro. E o Senhor Jesus ficou esperando Pedro comer o pão. Esperou Pedro comer o peixinho, comeu? Tava bom? Tava bom, Senhor. Posso te falar uma coisa? Pedro, olha pra mim. Tu me amas? Senhor, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Pedro envergonhado? Tu me amas? Perguntou a segunda vez. Te amo, Senhor, olha pra mim, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. E perguntou a terceira vez. Pedro, tu me amas? Então ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo. Como quem diz, tu sabes que eu sou fraco, que eu te dei muito trabalho, que eu neguei o teu nome, mas tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. A partir daquele dia, a fama de Pedro ia mudar. E hoje Deus vai mudar a fama de alguém aqui por esta palavra. Deus conhece a tua fragilidade, a tua imperfeição, os teus defeitos, as tuas... Quantas vezes você negou o Senhor? Mas hoje o Senhor pergunta para todos nós que estamos aqui, irmãs e irmãos, filhas e filhos de Deus. Tu amas o teu Deus? Tu amas o Senhor? Tu amas a obra de Deus na tua vida? Posso mudar tua fama? Posso mudar tua história? Posso melhorar a tua fama? Glória a Jesus. O Senhor Jesus foi embora. Foi elevado aos céus. Ficaram só os apóstolos agora, chamados apóstolos. E agora? Será que é o Pedro fraco, o Pedro que negou? O Pedro errante? Ou a fama vai mudar? Glória a Jesus. Entrando no templo, na porta formosa, um homem lá pedindo esmola. Dá-me uma esmola. Pedro parou. Tava com João do lado. Uma outra força. Um outro Pedro. A fama vai mudar. Não temos prata, não temos ouro. Mas o que temos, isto te demos em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Na hora, o moço levantou e entrou no templo louvando a Deus. Veio aquele vento veemente, aquela glória de Deus que invadiu o templo. Foram todos cheios do Espírito Santo, línguas repartidas sobre o povo, e começaram a falar em outras línguas. E aí, Deus toma palavra de quem a boca do quem. Glória ao Senhor. E quem que Deus tomou a boca? Era o Pedro, o fraquinho lá, com pouca roupa no meio do mar. Agora era um homem de Deus. Varões israelitas, ouçam agora o que vocês estão vendo aqui. É o cumprimento do que o Senhor Jesus falou, e começou a pregar. Era o mesmo Pedro. Mas a fama dele era outra. Converteram-se 3.000 almas. Posso mudar tua fama, irmã? Posso mudar tua fama, irmão? Dá tempo ainda de Deus mudar tua fama. O Senhor fez uma pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, com o coração já transformado, respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória ao nome do Senhor. Essa é a proposta de Deus nesta palavra, que o Senhor mandou com tanta virtude e misericórdia mudar a tua história, mudar a tua fama e garantir um final glorioso para a tua vida. Talvez você tenha começado mal. Talvez a tua fama até aqui não seja melhor. Talvez haja na tua consciência dores, lembranças, quedas, decisões erradas, tropeços. Mas melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A tua fama pode não ser boa hoje, mas o Senhor te dá a oportunidade de mudança, como deu a Pedro, como deu a Paulo. Pedro negou, mas terminou apacentando o rebanho do Senhor. Paulo perseguiu, mas terminou sendo o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios. Eles mudaram, eles foram transformados. E você também pode ser. Deus quer te usar, Deus quer te renovar, Deus quer te restaurar. Sei hold e luta. Amanhã será testemunho. Se hoje é lágrima, amanhã será júbilo. Se hoje é humilhação, amanhã será exaltação. E o Senhor pergunta nesta manhã: Tu me amas? Se tua resposta for sim, então escuta a voz de Deus dizendo: Apacenta os meus cordeiros. Cuida do que Deus te confiou. Seja na tua casa, na igreja, no teu trabalho, no teu bairro, entre teus amigos, ou até mesmo diante dos que te perseguem. Deixa a fama do velho homem, da velha mulher, e deixa Cristo fazer de ti uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que possamos todos dizer, no final de nossa jornada, como disse Paulo: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está guardada a coroa da justiça,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos entregar a nossa fama, o nosso coração, a nossa vida, nas mãos daquele que tudo pode transformar. Eu, Isaías, respondi e enviou-me a mim. Senhor, porque agora a fama é outra. Agora é comigo. Agora o Senhor está do meu lado. Então dá tempo do Senhor operar gloriosamente na vida desta irmandade. Se a irmandade aceitar esta palavra de todo o teu coração, a tua fama vai melhorar. Haverá uma mudança para melhor na vida de todos nós. E o nome de Deus vai ser glorificado nas empresas, no mundo corporativo, aí nas grandes, por ações que tem as ações daquela empresa no mercado de ações, né, na bolsa de valores. O que faz as ações subirem ou descerem? São os resultados. Se os resultados são favoráveis, se as notícias são boas, a valorização sobe, cresce o valor da empresa. Muitos querem comprar as ações porque os resultados são bons, as notícias são boas, a administração é eficaz, está crescendo, a firma está prosperando, homens capacitados, então a fama é boa. E quando a fama é boa, as ações sobem. Quando a fama é ruim, quando a firma não vai bem, é prejuízo. É prejuízo. E as ações desvalorizam. E quem tem quer se livrar logo. Não é assim? Por causa dos resultados. A palavra desta manhã é esta: o Senhor vai melhorar os resultados. Que resultado? As obras de Deus na tua vida. Manifestação do amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você ficou sabendo? Deus chamou o filho dela, a filha dela passou na faculdade, a neta passou no concurso, Deus chamou nas águas do santo batismo, colocou o netinho de auxiliar, aleluia, o filho foi para cooperador, o outro foi para ancião. Glória a Jesus, que família abençoada, aleluia, as notícias são boas, os resultados são bons, que família abençoada por buscar o Senhor. O Senhor selou as crianças com a promessa, são resultados que fazem melhorar a fama. Haverá resultado de Deus na vida de toda esta igreja. A manifestação de Deus vai nos acompanhar. A nossa fama vai melhorar, e o Senhor nos acompanhará até o fim da nossa trajetória. Então este recadinho que Deus manda para todos nós aqui nesta manhã: o Senhor vai melhorar a nossa fama. E o fim vai ser muito melhor do que o princípio. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração que Deus dará ao seu servo, vamos agradecer a Deus. Amém? Jesus, glória. Jesus, glória. Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramo-nos ajoelhados perante ti. Senhor, ao término deste santo culto, já te agradecendo, Senhor, porque tu falaste grandemente com as nossas almas. Senhor, nos animando, nos fortalecendo e ensinando-nos a melhor fazer a tua santa e bendita vontade. Graças te damos pelos hinos que foram cantados e tocados pela nossa irmandade aqui presente, e os que estão conectados nos seus lares, onde for. Te agradecemos, Pai Santo, justo, porque a tua presença está aqui junto de nós. E agora, nós te agradecemos, Senhor, porque tu mandaste a tua palavra, e nós cremos que a tua palavra já está se cumprindo na nossa vida. E a nossa vida, nossa fama vai melhorar, e o teu nome será glorificado. Guarda esta irmandade. Ajuda-nos, Pai amado, porque nós sabemos que sozinhos não somos nada. Se tu não estiver conosco, nada nós somos, Senhor. Mas tu estando conosco, a vitória é certa. Graças te damos por tudo. Todas as bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. E a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente.